Meu nome é João Soares, sou pastor auxiliar e tenho, mais uma vez, me trouxe a missão de encerrar uma campanha. Eu espero que eu possa ser o canal de Deus para Deus continuar ministrando na sua vida no tema de restituição e restauração. Amém? Queria orar junto com a igreja. Feche seus olhos aí, sentado mesmo. Faça uma oração, peça ao Espírito Santo que ministre ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Você que está em casa, que está nos ouvindo, nos assistindo, faça também uma oração para iniciar mais uma vez a ministração da palavra. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos ensina, seja com total liberdade para falar conosco nessa noite, com a tua igreja, que saiamos e retornemos aos nossos lares melhores do que chegamos aqui. Aonde houver a necessidade da tua intervenção, que nesse momento anjos ministradores comece o trabalho e tenha liberdade para trabalhar e transformar aquilo que precisa ser transformado. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós tomamos autoridade no nome poderoso de Jesus, ó Deus, e declaramos que toda ação contrária a essa palavra, as nossas vidas, está repreendida na autoridade do nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém? Amém, irmãos? Mais uma vez eu me sinto desafiado. Cheguei em casa meio corrido para vir até esse salão onde se reúne a igreja do Senhor. Estava meio tenso. E a minha esposa: o que foi com você? Eu não sei, acho que é a tensão, mais uma vez, de ministrar a palavra. E é interessante, queridos, porque nunca é igual. Para mim nunca é igual ministrar a palavra, é sempre um desafio. E ministrar a palavra da forma que o Senhor trouxe a mim é sempre um desafio. Amém? Abra a sua Bíblia, sua palavra, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 21 e o 22. O tema da minha palavra, você que gosta de anotar, é vivendo em restituição, mantendo-se restaurado. Amém? Vivendo em restituição, mantendo-se restaurado. Assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro valente mais do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, fala: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. E Jesus, ele continua no versículo dizendo: eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isaías, capítulo 42, versículo de número 22, diz: mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém que diz restitui. Olha só,
ao desafio, falar sobre restituição. A palavra restituição é um substantivo feminino e tem o significado devolução de algo a quem realmente pertence, pagamento ou saldar algum empréstimo. Eu acredito que a grande maioria daqueles que estão me ouvindo aqui, ou que estão em casa, ou que vão me ouvir posteriormente, já ouviram falar do poder de Deus, que Deus tem para restituir tudo aquilo que nos foi retirado das nossas vidas. Só ora por restituição alguém ou a pessoa que chega uma hora para ir. Eu tinha algo e eu não tenho mais. Como se diz, a ficha cai e a pessoa percebe, pastor Rogério, que ela foi roubada. Aí há necessidade de clamar ou de orar para que haja a restituição daquilo que pertencia àquela pessoa, para que Deus devolva a ela. Tudo aquilo que foi retirado de forma indevida, espiritualmente nós estamos falando que foi retirado de forma indevida ou inapropriada pelo nosso inimigo. O inimigo, como o apóstolo Paulo diz, inimigo das nossas almas. Sim, é possível orar por restituição. 2 Coríntios, capítulo 1, diz que no Senhor nós temos o sim e por Ele o amém. Pode. Para a glória de Deus, capítulo 1, versículo 20. Mas é pelo nosso intermédio. Então, para algo acontecer na sua vida, no que tange a restituição e a restauração, você precisa ter uma ação em relação a essa busca em Deus. E aí, dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar vários versículos que nos dão base para orar para que haja restituição. Quem esteve aqui e participou da campanha da restituição, ouviu de diversas maneiras Deus falando sobre restituição e restauração. É interessante que no livro de Joel, o Senhor, ele faz uma promessa: eu vou restituir, ou restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Algumas versões diz: restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. E completa: o meu grande exército que enviei contra vós. Joel capítulo 2, versículo 2. Agora, é importante a gente se perguntar: qual que é mais importante? É aprender a orar por restituição e restauração, ou orar para não permitir mais ser roubado ou saqueado? Ou eu tenho uma concepção, eu não vou entrar dentro desse tema, mas eu acredito que tem algumas situações que acontecem conosco, comigo, com você, são necessárias para o crescimento, o que tange a restauração. Qual que é mais importante? Você aprender a orar por restituição, para ser restaurado, ou você aprender, pastor Ivanildo, a como não permitir mais ser roubado? Talvez os últimos cultos de quinta-feira, que tratou sobre restituição, você ouviu sobre ferramentas de Deus, a base bíblica, para você
colocar dentro de você, do seu interior, e falar assim: espera aí, eu não vou permitir mais ser roubado. Agora, por que o povo de Deus, como nós lemos em Isaías 42, o meu povo, é o Senhor dizendo, o meu povo é um povo roubado e saqueado. Será que Deus ainda continua dizendo essa afirmação? O meu povo está sendo roubado. O meu povo está sendo saqueado. Será que não é, talvez, a partir de hoje, você tomar uma postura? Espera aí, a partir de hoje, acabou. A partir de hoje, não. Se eu observar, e se você observar o que nós lemos em Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22, diz que um valente bem armado, ele guarda em segurança tudo o que ele tem. Há um misticismo dentro da igreja, de não tratar, às vezes, de forma real, que o nosso inimigo, o nosso adversário tem poder, que ele é um valente. O que Jesus está falando em Lucas capítulo 11, um valente armado, ele guarda tudo o que tem, mas sobrevindo sobre ele, um mais valente do que ele remove, ele retira a armadura em que esse valente confiava e leva tudo quanto ele tem. É interessante isso. Eu preciso atentar para isso. Espera aí. Você sabe o que é despojo de guerra? Porque nós lemos nas duas versões, em Isaías e lemos também em Lucas, e toma por despojo. E a pessoa, o valente leva. Despojo de guerra significa recompensa por uma batalha vencida ou sobras das guerras, ou bens de conquista adquiridos após um guerreiro ter vencido a guerra e tornado o seu adversário, que na maioria das vezes está morto ou prisioneiro. Isso é sério, isso é forte. Por quê? Porque se nós não entendermos o que a palavra está falando, muitas vezes nós vamos estar num ciclo de estar orando por restituição. Mais uma vez eu digo, não é pecado, crime ou não. Eu digo que nós precisamos, no final de uma campanha que se trata sobre restituição, é nos posicionar. Eu preciso me posicionar para não me tornar um adversário, um valente vencido por outro valente. Hoje o Senhor está encerrando uma ministração sobre o seu coração, sobre a sua vida, a qual Ele está falando para você: se prepara para algo maior. Se prepara, porque o seu inimigo não vai mais ter lugar para retirar nada da sua vida. E isso só vai acontecer quando os valentes de Deus, quem é valente de Deus aqui? Se posicionar no que tange a batalha espiritual. Eu preciso me posicionar. Espera aí. É na saúde? É nas finanças? É na palavra de Deus? É no meu ministério? É no meu casamento? Aonde que o inimigo está tentando te roubar?
Aonde que o adversário, o valente, está tentando te manietar, te prender, te aprisionar? É aí que você precisa se posicionar em Deus, porque senão ele se levanta, ele se agiganta diante de você. Depois de várias quintas-feiras ouvindo sobre restituição, o Senhor está te falando hoje, nessa noite, você que está me ouvindo, posterior a esse dia, o Senhor quer te levantar como valente dele. Se o próprio Senhor Jesus Cristo diz que o nosso inimigo, ele é um ladrão. O ladrão, ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Ponto final. Jesus, deixa eu falar uma coisa de forma clara. Não tem meio termo. Jesus falou que, olha, o seu inimigo, ele é um ladrão. A função dele é matar, roubar e destruir. Ponto final. Entenda isso. Se aperceba das situações antes que o mal te aconteça. Tem muito crente colocando fechadura, pastor, depois que o inimigo já entrou. Tem muita gente procurando ter cuidado depois que o mal já aconteceu. Eu vou orar por restituição. Por que você não protegeu antes, querido? Por que você não cuidou antes do seu casamento? Por que você não fez antes? Por que você não vestiu a couraça e tirou a armadura, a qual o valente que se levantou contra a sua vida, ele se levantou, mas ele confiava na armadura. Quais são as ferramentas que o seu adversário tem usado contra você nesses dias? Paulo orava, olha só, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo orava dessa maneira, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Está escrito, Paulo orava, Deus me dá entendimento para que o meu inimigo, Satanás, ele não vai me enganar. Ele não pode enganar, ele não vai conseguir me enganar. Paulo orava, Deus me antecipa. Senhor, que eu possa me antecipar às artimanhas, às ferramentas forjadas. Isaías, ao profeta messiânico, dizendo que ferramenta alguma preparada contra vós prosperará. E toda língua que se levantar contra vós, tu a condenarás em juízo. Mas só os valentes do eterno Deus é que se tomam uma postura de, toda palavra liberada contra o meu trabalho está condenada agora. Eu torno o efeito delas anuladas, não vai acontecer. É assim que nós andamos em restituição, como valentes do Senhor. E eu quero falar hoje, de forma rápida, para a gente orar, de duas situações que nós precisamos de ter entendimento, de como eu e como você se torna um valente de Deus. Existem várias ferramentas, vários treinamentos. É interessante os sinapses que o Espírito Santo me traz. Eu cheguei, orei, aí levantei, de cara o Espírito Santo me mostra a camiseta do baterista. Levanta aí, Vaso. Está segurando o filho aí. Baterista, levanta aí, se coloca de pé. Baterista, atenção baterista, se coloca de pé, só para me ver. Lá, queridos, na camiseta dele lá, ó. Vem cá, Vaso, aqui na frente, vem cá.
Vem cá. Olha só o que o Espírito Santo tem. Aqui, ó. Ponto. Pode ser aqui também. Vem. Mais rápido. Olha o que diz a camiseta dele. Exército de Alice. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você é um soldado de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é um valente de Cristo. Ponto final. Você é um valente de Cristo. Você precisa se posicionar sobre as coisas que têm acontecido com você. Primeira situação que você precisa entender é que eu e que você, nós estamos em uma guerra. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 12, nem vou entrar sobre a armadura. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Ponto final. A palavra de Deus diz que Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e é o fim. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Só que, para muitos, dentro da igreja, nós não estamos em guerra. Eu tenho um livro, foi um dos primeiros livros que eu comprei na minha biblioteca pessoal, do A.W. Tozer, que é Esse Mundo, o tema do livro, Esse Mundo. Aí ele faz uma pergunta: lugar de lazer ou campo de batalha? Olha só, a realidade permanece a mesma, mas a interpretação mudou-se completamente. As pessoas não mais pensam no mundo como sendo campo de batalha, mas como lugar de lazer. Não estaríamos aqui para lutar, estaríamos aqui para brincar. Não estaríamos num país de estrangeiros, peregrinos. Nós estaríamos em nossa casa. Não estaríamos preparando-nos para a vida, mas estaríamos vivendo a nossa vida. É o melhor que poderíamos fazer, livrando-nos de nossas inibições e das nossas frustrações, para viver a vida ao máximo que possa ser vivido aqui na terra. Aqui, como você tem vivido esses dias? Porque senão vai ser comum valentes para se opor à sua vida, bater na sua porta. Palavras, reuniões, cultos de restituição, você precisa participar para recuperar aquilo que um dia um valente bateu na porta e você abriu a porta para ele. Lugar de lazer ou campo de batalha? Por isso, queridos, que para mim às vezes custa ministrar algumas palavras, porque é como Deus colocasse um clamor no meu coração para alertar os irmãos. E é interessante que
quando o pastor Eudes me trouxe o desafio, parece que o Senhor já me dá o script da palavra. E não é fácil, às vezes, ministrar a palavra de às vezes, porque para trazer um despertamento na igreja. Mas muitos, às vezes, dentro da igreja, têm orado repetidamente por restituição, por não encarar aqui como um campo de batalha. Encerra-se a campanha, assuma uma postura diante do mundo espiritual, de verdadeiramente ser uma pessoa que seja um representante celestial aonde você esteja. Você precisa dizer para você mesmo, irmãos, tem dia que não é fácil ser crente. Tem dia que as pessoas me... Edi para trás, uma pessoa que eu sei que ele é de outra religião, ele me liga e fala: homem de Deus, estou te esperando aqui. Parece que foi uma palavra que Deus usando uma pessoa ímpia para me trazer um despertamento. Peraí, eu tenho responsabilidade aonde eu estou. Eu sou crente, ponto final. Eu sou crente, não tem meio termo. Eu estou dormindo, sou crente. Eu estou acordado, sou crente. Eu estou cansado, sou crente. Estou trabalhando, sou crente. Ponto. E se eu sou crente, se eu represento um Senhor, peraí, as coisas precisam acontecer de forma diferente. Foi o primeiro, você encarar esse mundo como de fato ele é. Levante sua mão direita, para você dizer algo para você. Diga bem forte: eu sou peregrino aqui nessa terra. Você não é daqui não, querido. A sua casa, João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu não teria vou-lo dito. É Jesus falando: olha, eu vou preparar lugar para vocês. E ele continua no discipulado com os apóstolos: olha, se eu não for, não tem como eu enviar o outro que vos possa consolar e ensinar todas as verdades que eu vos tenho dito. O Espírito da verdade, presta atenção nisso aqui, que o mundo não o conhece e não o pode receber. Esse mundo que nós estamos vivendo aqui não tem o Espírito Santo. Valente, homem valente, mulher valente de Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem o Espírito Santo que te ajuda nas batalhas diárias que você tem enfrentado. Ponto final. Você precisa entender isso e parar de deixar valentes tirar a sua armadura, tirar verdades. Tem muitas aqui que deixam de acreditar em verdades que já foram colocadas por Deus dentro dele. É o será. Será que é desse jeito mesmo, pastor? Da mesma forma que a serpente enganou Eva, mas será que foi dessa forma mesmo que o Senhor disse? Será? Será que se você comer, será que se você não fizer isso, será que se você não ir por esse caminho, será que se você não...
Se você observar, presta atenção, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Foi a mesma forma que Jesus foi tentado. Ele teve fome. Transforma essa pedra aqui em pão? Não. Ah, mas não está escrito. Está escrito também que não tentarás o Senhor teu Deus. Soberba da vida. Está vendo isso aqui, ó? Todos os reinos e a sua glória. Eu te dou porque a mim foi dado. E Jesus fala: afasta de mim, Satanás. Aonde que Eva pecou? Presta atenção aqui, Jesus teve que vencer. Aonde que a autoridade foi retirada do homem? Jesus ele começou o ministério tomando de volta. Sabe o segundo valente? O segundo valente? O primeiro valente é Satanás. O segundo valente, Jesus Cristo. Nós temos um mais valente. Nós servimos um mais valente. Nós caminhamos com o mais valente. Nós caminhamos aquele que venceu, aquele que desceu lá, venceu a morte. Falou assim: espera aí, Satanás, eu não vou vencer só a morte não, me dá a chave da sua casa. Tomou a chave do inferno e ressuscitou ao terceiro dia. Sabe para quê? Para nunca mais o diabo fala assim: chegou a morte. Eu disse: não, eu venci a morte. Se eu quiser trazer vida, eu vou dar vida. O mais valente tirou a armadura, a qual Satanás confiava. O pecado, deixa eu falar com você que está sendo tentado por causa do pecado. Jesus venceu o pecado no seu lugar. Sobre as suas pisaduras, eu sou e você é sarado. Sabe qual que falta por esses dias, queridos? Discernimento e entendimento. Avançou, meu Deus. Acredito que a melhor maneira de vencer nesses dias é ter o entendimento do que você está vivendo. Se você não entender, facilmente você pode ser enganado. Na parábola do semeador, o semeador semeia, o semeador e a semente é a mesma. A diferença é o terreno em que a semente cai. Aí faz a diferença. A primeira semente, Mateus 13, 3 e 4, diz: e muitas coisas lhes falou por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, a parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Versículo 19 diz: ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A Bíblia diz que o diabo, ele cega a mente dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Entenda o que Deus está falando com você. Aí você pode resistir. Tiago capítulo 4, versículo 7, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Como podemos fazer isso? Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz que eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo à face da morte não amaram a sua própria vida. Eles abraçaram o triunfo de Cristo através do seu sangue, e eles proclamaram essa verdade pela fé, e não temeram a morte. Eles triunfaram. Restituição, você vive em restituição
e você continua sendo restaurado. Não existe neutralidade. E aí eu estou encerrando. Eu não quero guerra. Não quero. Essa palavra para mim não serve. Não existe. Ou está na guerra, ou está na guerra. Não existe. Tem esse lado e tem esse lado. Eu lembro que quando eu converti, há 21 anos atrás, 1999, dia 5 de setembro de 1999, é meu segundo aniversário, meu segundo, já tenho terceiro é esse ano. Terceiro foi esse ano. O segundo que eu nasci de novo, eu tive um sonho. No sonho tinha uma cerca de arame farpado. Do outro lado eu olhava, era um limite para mim a cerca. E eu olhava para o outro lado, tinha um monte de gente brigando. E eu estava em paz, pastor Rogério. Aí chegou um homem muito alto e me abraçou. Nunca esqueço disso. Ele falou assim: agora você está do meu lado. Agora você anda comigo. Quando ele falou isso, um homem muito feio do outro lado se posicionou na frente da briga lá e falou: é por causa dele. Não falou o nome, olha só, tanto que ele é baixo. É por causa dele que nós estamos brigando. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você é um valente de Deus. Pela fé, você vai ter de volta. Você vai ter de volta. Eu não sei o que é que você precisa ser restituído, ou qual área que você precisa ser restaurada, mas eu sei que o eterno Deus, que o poderoso Deus pode fazer. Aqueles que entenderam, que vão entender a palavra, você pode se posicionar em Deus. Primeiro dizendo para você mesmo: eu não vou. A Bíblia é fantástica, pastor, porque ela fala assim: diga o fraco, eu sou forte. Eu não dou conta. Deus está falando para você: diga que você é forte nesse momento. E comece a orar. Comece a orar falando para Deus: Deus, nessa noite eu me posiciono sobre essa demanda. Isaías mais uma vez diz: ferramenta alguma preparada contra você vai prosperar. Comece a condenar, a anular essas ferramentas, essas armas que foram levantadas. Talvez você sabe que alguém liberou uma palavra. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu testemunhar aqui. Eu sei que desde alguns anos que eu andei com Cristo, muitos da feitiçaria orou contra a minha vida. Eu falo isso sorrindo, sabe por quê? Porque eu fui instrumento de Deus para trazer confusão, pastor Rogério. Sabe por quê? Porque a oração não me atingiu, porque eu me posicionava todas as vezes. Um dia eu estava ajudando um homem a sair do espiritismo. Eu andava, pastor, presta atenção aqui. Eu andava, parava todo o pare, todo o sinal de trânsito, eu dava alerta: vigiai e orai. Muitos só oram, mas não vigiam. E um dia, indo para a casa desse irmão,
Eu parei e o Espírito Santo bradou meu coração. É desse jeito que o soldado anda. É desse jeito que o soldado vigia. Ele entra dentro do campo minado já pronto para abater o adversário. Os soldados, as soldadas de Cristo precisam se posicionar nesses dias. Os homens e as mulheres valentes de Deus precisam se posicionar. E tirar por despojo aquilo que o seu adversário tem tomado de ti. Pai, em nome de Jesus, quero orar, Senhor, colocando essa palavra ministrada diante do Senhor. Tua palavra diz que jamais uma palavra do Senhor ela volta vazia. Está escrito isso. Está escrito que ela cumpre aquilo que lhe foi designada. Que essa palavra, Deus, possa provocar, ó Deus, o despertamento nas mulheres valentes, nos homens valentes. Deus, que a partir de hoje uma nova postura espiritual seja adotada por esses irmãos. Ó Deus, e digo basta. Aonde o adversário tem alcançado vantagem, Deus, põe por terra, abate todo valente. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abata cada valente, ó Deus, que se levantou para resistir à minha vida, à minha casa, ao meu ministério, o meu trabalho, Deus, e que me resistiu esse dia. Deus, lança por terra em nome de Jesus. Que valentes, ó Deus, que se levantaram nesse dia para se opor aos irmãos, Deus, que eles sejam abatidos, manietados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, e que haja restituição, que haja restauração, ó Deus. É a nossa oração, ó Deus. Deus, que nós fazemos no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aplaudir bem forte o Senhor, Pastor Rogério.